Enquanto isso, Irma avisa Mariana que algo muito ruim está se aproximando da fazenda deles, outra vez. Em seguida, Zuleika descobre que Tenório contratou o Solano para acabar com os Leôncios e concluirá que ele é o culpado pelo que aconteceu com o Roberto. Zuleika vai se vingar do seu marido de uma forma surpreendente. Ele que se prepare. Depois que Marcelo avisa que o corpo de Roberto foi encontrado, Tenório percebe que a história que Solano contou não faz sentido. Sem conseguir segurar a sua raiva, o vilão vai atrás de seu capanga e questiona. Como é que você me explica o corpo do meu filho ter aparecido sem nenhuma mordida? Nervoso e com medo de ser descoberto, Solano diz: Eu já cansei de dizer o que eu vi, Tenório. Com os olhos vermelhos de tanta raiva, Tenório quase avança em cima dele e grita: Você viu a sucuri puxar o meu filho pra debaixo d'água com a mão por acaso? Porque eu não consigo acreditar numa só palavra do que você diz. Solano se desespera mais ainda e começa a mostrar para Tenório as marcas de ferida em seu corpo, feitas pelo velho do rio em forma de sucuri. Tenório encara os machucados e questiona: Por que você tá me mostrando isso? Solano fala: Foi isso que eu ganhei tentando salvar a vida do seu filho. Aliás, o que eu ganharia dando cabo dele? Tenório o encara com um jeito intimidador e diz: É o que eu tenho me perguntado. Enquanto isso, na fazenda ao lado, todos continuam em choque com o que aconteceu com o Roberto. Mariana lamenta: É realmente uma coisa muito dolorosa perder um filho, ainda mais desse jeito. Eu consigo imaginar o que a Zuleika está passando. De repente, Irma fecha a cara, engrossa a voz e avisa: O que aconteceu com o Roberto não é nada comparado ao que está para acontecer. Mariana arregala os olhos, toma um susto enorme e questiona: Mas o que é isso, Irma? Eu já mandei você parar de falar desse jeito. Irma diz: Não é a Irma. Tem uma coisa muito pior para acontecer. O mal tá se aproximando dessas fazendas outra vez. Só que agora, o estrago será muito maior. Mais nervosa ainda, Mariana interrompe e manda: Irma, para agora com essas coisas. Para, porque eu estou mandando. De repente, Irma volta ao normal e pergunta: Parar com o quê, mãe? Mais nervosa ainda, Mariana sai de perto. Momentos se passam e na fazenda de Tenório, Marcelo vai atrás de Solano para pedir ajuda com o gado. Quando o rapaz chega no galpão dos funcionários, ele percebe que Solano não está lá e de repente encontra uma arma escondida. Confuso, Marcelo arregala os olhos e questiona consigo mesmo: Mas o que é isso? Uma arma? Por que o Solano tem uma arma? Essa história tá ficando cada vez mais esquisita. Quem será que é esse cara? Tá cada dia mais misterioso. Solano aparece e pergunta: Patrão, eu pensei que a gente tinha combinado de mexer com o gado mais cedo hoje. Eu esqueci o meu boné e vim aqui pegar. Marcelo o encara no fundo dos olhos e diz: Já que você está aqui, pode me explicar o que é isso? Solano entra em choque ao perceber que está bem perto de ser descoberto e não responde nada. Marcelo o coloca contra a parede e questiona: O que você está fazendo com essa arma, Solano? O capanga de Tenório tenta pensar em uma desculpa rápida e responde: Essa arma foi seu pai que me deu, só para me defender num caso de precisão. No caso de eu topar com uma onça pintada por esses caminhos. Ou alguma cobra. Nesse momento, Renato passa por perto e começa a observar a conversa entre os dois.
Ainda desconfiado, Marcelo pergunta: Você não está mentindo para mim, está, Solano? Solano responde: Jamais que eu faria uma coisa dessas. Até mesmo porque eu não tenho motivo nenhum para mentir pro senhor. Marcelo pensa um pouco, entrega a arma de volta para ele e diz: Trate de guardar bem essa arma. E vamos pra lida. Os dois saem andando. Renato entra no local, pega a arma de Solano e cochicha: Eu duvido que o meu pai iria dar isso daqui só pro Solano se proteger. Quer saber de uma coisa? Já passou da hora de eu entender o que tá acontecendo. Com toda a pressa do mundo, Renato vai atrás de Tenório e quando o encontra sozinho, o coloca contra a parede. O senhor vai abrir o jogo e contar o verdadeiro motivo do Solano estar aqui? Ou eu vou ter que descobrir sozinho? Tenório estranha e questiona: Que conversa é essa agora? Renato retruca: Não é conversa nenhuma, pai. Eu já saquei tudo. Eu já sei da história. Esse homem tá aqui para dar cabo da bruaca, não é? Tenório o encara no fundo dos olhos, percebe que está sem saída e questiona: Como é que você sabe disso? Renato responde: É só ligar os pontos. Esse homem aparece aqui justamente quando a bruaca começou a pedir suas terras na justiça. Abre logo o jogo. Ele não é só um peão, não é? Tenório nem pensa e responde: Não, ele não é só um peão. Ele está aqui para outras coisas, mas... Tenório começa a contar para Renato o seu plano de se vingar de Bruaca, Alcides, José Leôncio e dos filhos do fazendeiro. Renato descobre que o seu pai está querendo dar cabo dos filhos de José Leôncio e comenta: Não sei como o senhor pretende fazer isso, acabando com o homem e a família dele. Tenório comenta: Você ainda tem muito o que aprender. Renato diz: Se o senhor tiver saco para me ensinar, chama lá o Solano, eu quero ajudar no serviço. E ainda faço para você de graça. Tenório percebe que tem mais um aliado junto com ele em seu plano e manda chamar Solano para conversar. Solano e Tenório ficam sozinhos e começam a falar sobre a próxima parte do plano. Preocupado, o capanga diz: Já tem gente demais desconfiando da gente, patrão. Transformar isso daqui num campo de batalha não ia ser bom pra ninguém. Tenório diz: Vamos deixar a poeira baixar. Eu não quero levantar a desconfiança de ninguém. E quando chegar a hora dele, a gente pega o pai e os 3 filhos, tudo junto, de uma vez só. Solano avisa: Pra isso eu vou precisar de ajuda. Tenório fala: E você vai ter. Nesse momento, Renato entra no local e Solano toma um susto enorme. O senhor vai botar o seu filho no meio disso? Tenório questiona. Se a ideia foi dele, eu vou fazer o quê? Eu quero que você ensine tudo o que você sabe ao meu filho. Ensine ele a segurar uma arma direito. E também ensine ele a não ter medo quando a hora chegar. Solano pensa um pouco e diz: Tá bom, patrão. Pode deixar comigo. Agora falta ver quem vai levar a culpa. Renato diz: A bruaca e o peãozinho. Os 3 continuam conversando e enquanto isso, no galpão dos funcionários, Marcelo aparece procurando por Solano outra vez. Novamente, o filho de Tenório encontra a arma nas coisas dele e começa a olhar para todos os detalhes, até que repara no nome de Solano escrito. Sem entender nada, Marcelo questiona: Ué, se foi o meu pai que deu essa arma para o Solano, por que tem o nome dele escrito aqui? Essa história está ficando cada vez mais esquisita. Mais desconfiado do que já esteve em toda a sua vida, Marcelo procura Guta e conta tudo o que descobriu. Nervosa, a moça questiona: Não é de hoje que eu percebi que tem alguma coisa estranha com esse Solano.
Você acha que ele tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com o Roberto? Você acha que ele pode ter culpa nisso? Marcelo pensa um pouco e responde: Não sei, Guta, mas eu vou descobrir, custe o que custar. Momentos se passam e em todos eles, Marcelo continua de olho em Solano. O pilantra de Tenório se aproxima cada vez mais de Roberto e os dois viram amigos. Solano ensina Renato a atirar e de longe Marcelo observa absolutamente tudo. Preocupado, ele desabafa com Guta. Eu não estou gostando nem um pouco da aproximação do Renato com o Solano. Guta diz: Se eu fosse você, eu ficaria com os olhos bem abertos para cima dele, Marcelo. Marcelo nem pensa e faz o que Guta manda. O filho de Zuleika se aproxima de Renato e Solano e começa a escutar uma conversa deles por trás da porta. Sem imaginar que Marcelo está ouvindo tudo, Renato pergunta: Como foi a história do que aconteceu com o meu irmão, Solano? Agora você pode confiar em mim. Pode me contar a verdade. Solano responde: O teu irmão estava desconfiando dos planos do teu pai. Ele já estava quase descobrindo que nós tinha alguma coisa a ver com o que aconteceu com o Zé Lucas. Foi tudo um golpe de sorte. Ele precisava sair do nosso caminho. Marcelo continua escutando até que Solano confessa que tirou a vida de Roberto. Marcelo entra em choque com tudo que escuta e sai correndo enquanto diz a si mesmo: Eu sabia que esse sem vergonha tinha dado cabo do meu irmão. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que contar essa história para minha mãe. Solano olha para trás, percebe que Marcelo estava ali e cochicha consigo mesmo: Será que esse daí escutou a nossa conversa? Era só o que me faltava agora, ter que dar cabo de outro filho do Tenório. Sem perder tempo, Solano começa a pensar em como irá fazer para dar cabo da vida de Marcelo. Antes de continuar, já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pantanal. Você ficou triste com a perda do Roberto? Você gostaria que ele voltasse à vida? Deixe o seu voto aí nos comentários. Enquanto isso, Marcelo conta à sua mãe tudo o que escutou. Confusa e em choque, Zuleika questiona: Espera aí, Marcelo. O que você está me dizendo? Por acaso você tem certeza absoluta de que foi isso mesmo que você escutou? O Solano que acabou com a vida do seu irmão? Marcelo nem pensa e responde: Eu tenho certeza absoluta, mãe. Eu escutei em alto e claro som. Ele confessou tudo pro Renato. A gente precisa fazer alguma coisa, mãe. O Solano tem que pagar pelo que ele fez com o meu irmão. Zuleika pensa mais um pouco e diz: Bem que vocês tinham razão em estarem desconfiados desse sujeito. Meu Deus, como é que eu não abri os meus olhos antes? Como que eu não percebi o que estava acontecendo? Marcelo tenta consolar a sua mãe e diz: Agora é tarde pra gente ficar se lamentando, mãe. O que nós vamos fazer? Nós vamos falar com o meu pai e contar tudo? Zuleika diz: Não, eu já sei muito bem o que eu tenho que fazer, meu filho. Pode deixar comigo. Marcelo continua conversando com Zuleika e logo depois sai andando. Solano observa de longe, aproveita que ele está sozinho e não perde tempo para colocar o seu plano em prática. O vilão se aproxima de Marcelo, aponta a arma para ele e questiona: Você achou mesmo que iria descobrir os meus planos e sair impune? Sem que eu fizesse nada com você? Sinto muito, mas você achou errado. Solano vai atirar quando de repente Zuleika aparece por trás e acerta uma rajada no vilão.
Sem forças, Solano cai no chão e Zuleika grita: Essa é pelo meu filho. Esse aqui também é pelo meu filho. E esse, adivinha?